estou com uma criança, a gente começou a fazer esse curso mais assim, completo, né? Durante um mês lá na faculdade, porque eu ficava na enfermaria e na hora de discutir o antibiótico, tinha um paciente com uma infecção, perguntava, os alunos sabiam muito de farmacologia, mas não conseguiam conectar as ideias. Então ficava muita teoria e não conseguia vincular com a prática. Então a ideia aqui é exatamente a gente pegar o que a gente já aprendeu e vincular com o nosso dia a dia. Então a gente tem algumas perguntas. A primeira é, por onde começar? Então o que significa isso? Primeira coisa que eu vou pensar, qual é a indicação? Esse paciente tem mesmo indicação de tomar antibiótico? Isso é muito importante, porque a gente tem dois vilões que acabam, muitas vezes, fazendo com que a gente faça alguns equívocos na nossa prática. Vou dar dois exemplos, que o primeiro é o Epstein-Barr, a mononucleose infecciosa. Ela dá muito aquela garganta inflamada, aquele tanto de placa, mononucleose infecciosa. Ela pode dar exantema, ela pode dar alteração em cavidade oral, e aí você vê aquela criança, poxa, amigdalite bacteriana, o que a gente faz? Passa o antibiótico e no dia seguinte aquela criança chega toda com exantema, cheia de lesão, e aí se você tiver um pouco desavisado, o que você vai falar? Poxa, eu tenho alergia à amoxicilina, quando na verdade o próprio Epstein-Barr é que ele desencadeia o exantema na criança. Então esse é um caso, e o outro é o herpes 6. Lembra do herpes 6? Como é que é a história do herpes 6, do exantema súbito? Febrão, a febre cai em lise e a criança começa com exantema. E aí o que vai acontecer? O próprio choro da criança dá hiperemia de conduto auditivo e às vezes pode dificultar o nosso diagnóstico. Então, essa criança foi 4 vezes na emergência, o quarto colega já não aguenta mais, a mãe já não aguenta mais, a criança chorando, vê o ouvido vermelho, o que você faz? Amoxicilina. E aí 7 horas depois, doutor, o quarto médico foi o primeiro que acertou que minha filha tem, mas olha aqui, tá com alergia ao remédio, quando na verdade é a história natural do vírus. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Qual é a indicação? Esse paciente tem mesmo indicação de fazer antibiótico? Segundo ponto, qual é a idade do paciente? Em criança, 80% dos casos de infecção a gente diagnostica por diagnóstico presuntivo, sem isolar a bactéria. É diferente de adulto, que você tem um inóculo bacteriano maior, que você tem uma chance maior de positividade. Então, com isso, por que está aqui relacionado à idade? É importante a gente saber os agentes etiológicos das infecções por idade para que a gente possa acertar o nosso diagnóstico e, consequentemente, a nossa conduta. Eu estou com uma criança com pneumonia, ele está entre 3 meses e 5 anos, eu vou pensar em hemófilos. Se ele está fora dessa faixa, eu não vou pensar tanto em hemófilos se a criança for imunocompetente. Então, a idade da criança é importante para a gente fazer a nossa prescrição. O paciente tem doença de base? O que é isso? Esse paciente tem alguma doença além da infecção que você está vendo? Se esse paciente tiver fibrose cística, ele é comumente colonizado pela bactéria Pseudomonas. Então, se chegou para você uma criança com fibrose cística, com pneumonia, você vai pensar no pneumomófilos, né? Você vai pensar no pneumomófilos estáfilo, mas você vai acrescentar a cobertura para Pseudomonas. Então, a doença de base, o que significa isso? Eu não vou descobrir os outros patógenos, mas eu tenho que aumentar no meu diagnóstico, aumentar aqueles patógenos, aquelas bactérias que são mais comuns no paciente que tem alguma outra doença. Usou antibiótico previamente? Por que essa pergunta é importante? Porque a exposição frequente a antibióticos pode diminuir a susceptibilidade e aumentar o risco de resistência ao antibiótico. Então, o que significa isso? Minha criança usou amoxicilina, chegou para vocês, não tem 90 dias que ela usou. Então essa bactéria ela pode ter uma sensibilidade intermediária, então eu vou sair da amoxicilina para amoxia com clavulanato, por exemplo. Então, é importante essa história, se teve antibiótico nos últimos 90, 120. É uma pergunta, 120 é uma pergunta importante para a gente fazer na nossa anamnese. Peso, gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Até 30 quilos, a gente faz tudo por quilo.
Quando chegou 31, 60 e 70, acaba que geralmente é a mesma dose. Mas é importante porque uma criancinha de 650 gramas é diferente do adolescente. Um prematuro de 650 gramas é diferente de um adolescente de 100 quilos com síndrome metabólica. Então, é importante o peso para que a gente possa adequar a dose do medicamento. Via de administração. Por que isso é importante? Hoje, eu até vou compartilhar o Drive com vocês, tem um artigo lá da revista do Lancet Infectious Diseases, um artigo que fala sobre a via de administração dos medicamentos e hoje qual é a nossa tendência? A gente usar o mínimo possível de via mais invasiva. Então, o que significa isso? Eu tenho uma celulite periorbitária de uma criança para tratar. Minha programação é 14 dias. Se a criança com 5 dias ficou bem, eu posso passar mais 9 dias por via oral. Então, hoje, a literatura é bem clara. Eu utilizar o mínimo de tempo possível, com segurança e a via o mais fisiológica possível. Então, isso é importante. Eu posso fazer de 10 a 14 dias aquela bactéria que eu estou tratando. Então, se com 8 dias a criança está bem, eu não preciso chegar aos 14. Com 10 dias eu posso suspender. Mas, para isso, eu sempre falo com vocês, a gente dá bom dia a quem a gente conhece. Então, eu só vou saber se eu posso tirar ou não, se eu sei quanto tempo cada afecção é tratada. E via de administração, se o paciente, você pegou lá no posto, ele está chocado ou em algum lugar que você viu a primeira vez no pronto-socorro, se o paciente está com instabilidade hemodinâmica, quais são os 2 órgãos que vão hipoperfungir? Primeiro, a pele e o trato digestivo. Então, o que significa isso? Se eu fizer medicamento intramuscular ou via oral, não vai absorver. Okay? Então, isso é importante, quanto menos invasivo possível e mais fisiológica a via. Mas, assim, é meningite, sepse, infecção do sistema nervoso central, é venoso e a dose máxima por maior tempo. Mas é importante a gente estabilizou, a gente pode passar de endovenosa para via oral. Cansei de ver criança na enfermaria que às vezes tem infecção secundária, acesso venoso prolongado. Então, isso é muito importante a gente ver. Eu tinha um professor da Infect, professor de Artonelli, ele sempre falava que a principal via de administração é via das dúvidas. Quem já não prescreveu um remédio por via das dúvidas? Esse ouvido está vermelho. Não sei, mas por via das dúvidas. Então, quanto mais a gente examinar o doente, mais seguro a gente vai estar e menos via das dúvidas a gente vai usar, ok? E tem insuficiência renal? Isso aqui é mais para o paciente internado. Sempre ajustar a dose para a insuficiência renal. Você tem um paciente renal crônico que faz diálise, ele está fazendo antibiótico, vê se a eliminação é renal, porque você precisa ajustar as doses na insuficiência renal. E por último, tempo de tratamento. O menor tempo possível até você curar, até esse paciente resolver a infecção. É de 10 a 14. 10 dias está bem, eu suspendo. É de 10 a 14, mas no 14º dia a criança ainda tem sintoma. Você vai prolongar. Então, é minimamente o preconizado para aquela doença, para aquela faixa etária, respeitando a estabilidade do paciente. Até aqui está ok, né? Então, vamos lá. Qual é a indicação de antibiótico terapia? Eu vou colocar esse caso aqui. É um menino de 4 anos. O professor Canaã chegou lá no ambulatório com essa criança. Ele tem 4 anos de idade. Ele chega com essa lesão aqui. A gente vai ver daqui para frente. Sugestiva de qual patógeno? Qual é a bactéria da muita infecção localizada, úlcero-crostosa, bem circunscrita? Oi? Ectima é isso aí? Não, isso aqui é um impetigo. A ectima é o estrépito beta-hemolítico do grupo. A ectima é essa infecção quando acomete a derme. Isso aqui está mais superficial. Daqui a pouco vai ter uma ectima, mas o raciocínio está correto. É o estrépito que causa. Então, essa lesão está aqui e aqui tem várias nodulações que são eritema nodoso. Então, essa criança chegou aqui. Primeira pergunta. Na anamnese, conta a história. O que a mãe contou pra gente, doutora? Começou primeiro essa lesão e depois ele encheu de caroço. Eu fiquei bem tranquila. Por quê?
qual é o principal agente, porque o eritema nodoso é um diagnóstico sindrômico. Ele me traduz o quê? Uma estimulação antigênica. Qual é o principal antígeno que estimula, que faz acontecer o eritema nodoso? É o estrépito. Então, a mãe falou, primeira lesão, depois eritema nodoso. Perfeito. O que a gente fez? Tratou, em 15 dias ela tinha melhorado o eritema nodoso. Se fosse o contrário, doutora, ele está cheio de nódulo. Tem 3 meses que está cheio de nódulo. Ontem apareceu essa lesão. Aí, o que eu faria? Trataria a lesão, que a gente vai tratar daqui a pouco, e procuraria a etiologia do eritema nodoso. Gente, não tem nenhum exame laboratorial para isso. É história. Na verdade, os pais dessa criança eram donos de um laboratório. Eu tenho certeza que eles fizeram toda uma bateria de doença reumatológica. Óbvio que eles não é que eles não acreditaram, mas eles ficaram... Tudo veio negativo, claro, e com 15 dias, quer dizer, eu tratei o estímulo antigênico, com 15 dias ele tinha melhorado o eritema nodoso. Desculpe te interromper, mas a Claudete falou uma frase que eu vou ficar aqui ancião, demenciado, e vou continuar falando com vocês. História e anamnese. É isso que vocês têm que aprender na faculdade, gente. O médico hoje não faz história e nem colhe anamnese. Doutora Claudete está trazendo um caso que não tem tomografia, ressonância, hemograma, biópsia, aí já faz uma referência para cirurgia plástica. Então, o médico hoje é parecerista e pede exame complementar. Mas não faz isso que a doutora Claudete está falando, gente. E a doutora Claudete não demorou quantas horas? Não, a doutora Claudete demorou 2 horas e meia na história. Não é verdade? Não, Às vezes o cara em 15 minutos, ou 20, ou 10, ou 5, mata uma charada. Então, gente, eu vou morrer dizendo isso para vocês. Quando vocês forem lá no velório, você escreve um papelzinho que o doutor Zé falou que tinha que ter anamnese, história clínica. O cara vê uma prova do Revalil, o cara nem lê a questão, ele já está ansioso, quer responder. Calma, gente, olha a questão. A mãe é chata e a avó é chata da criança, mas elas te dão o diagnóstico. Então, se vocês escutarem, igual a doutora Claudete, 10 minutos, 5 minutos, matou a charada. É isso aí, obrigada. E aí, o que eu preciso? O meu alvo é o quê? É acertar o meu diagnóstico. Então, para isso, o que eu preciso? História clínica do paciente, linha do tempo, avaliar sintomatologia. A gente tende a juntar tudo num diagnóstico só. Então, a gente vê a cronologia, tempo de evolução clínica, exame clínico. Gente, hoje... A gente tem vacinas, aqui no Brasil nós temos vacinas para muitas doenças. Então, o nosso calendário é um calendário de referência mundial, calendário na rede pública. Para que a gente não tem vacina? Para estáfilo estrepto das infecções cutâneas e infecção urinária. Então, hoje, antigamente, quando eu me formei aqui, há quase 30 anos atrás, todo bebê lactente febril que chegava, eu fazia um pronto-socorro infecto, a gente expulsionava todo mundo. Por quê? Não tinha hemófilos meningo, pneumo, não tinha nada disso que vocês têm hoje. Então, hoje, se a criança é imunocompetente, sobrou muito pouco diagnóstico para ela. Então, tira a roupa da criança. Às vezes é uma lesão cutânea que você só vai ver se você examinar direito. E sinais de gravidade, instabilidade hemodinâmica, emergência e via venosa, ok? Quais são as infecções que a gente vai ver agora? São 5 grupos, né? As infecções de pele e tecidos moles, as IVAs, né? A gente vai ver a pneumonia tratada em ambulatório acima de 2 meses de idade, porque o bebê abaixo de 2 meses de idade, independente do foco, ele funciona como compartimento único, então tem que fazer venoso medicamento. Infecção do trato urinário e a diarreia aguda invasiva. Então, isso aqui, gente, é 98,5% do que vocês veem no dia a dia no ambulatório de vocês. Então, a gente vai começar pelas infecções de pele. Então, que infecção, como é que eu descrevo essa infecção aqui? São infecções, olha aqui, são lesões bem circunscritas, úlcero-crostosas, não tem hiperemia importante perilesional. Essa lesão é sugestiva de estrépito, estreptococcía. Essa aqui é a ectima que você falou, olha aqui, ela é mais profunda, ela já tem o acometimento da derme. Essa aqui
a gente vai tratar com a penicilina benzatina, essa eu já vou fazer penicilina cristalina. Então, a gente vai ver daqui a pouco. A diferença é a profundidade. Então, aqui na ectima, eu já tenho acometimento da derme. Porque tem um impético que ele é olhoso, né? Olhoso. E o olhoso, né? Aqui, ó. Gostoso, né? E o que sim, acabucerado, né? Então, vamos... Você está falando que lá em cima também é acabucerado? Não. Isso aqui estava com muitas... Porque estavam muitas lesões sobrepostas. Mas ele não tinha... Esse aqui, o que você está falando é o seguinte. Essa criança aqui tem os dois aspectos. Até parece uma montagem, né? O que a literatura fala? 30 a 40% das crianças, as infecções cutâneas em crianças, 30 a 40% são polimicrobianas. Então, isso não é montagem. Olha aqui, é um aspecto, olha aqui, uma ectima mais profunda e o estáfilo aqui. Então, qual é o aspecto do estáfilo? Olha aqui, ele é mais invasivo, olha aqui, ele tem muitas vezes bolha, ele tem uma hiperemia, ele é mais virulento, a cepa. Então, ele tem uma hiperemia perilesional mais importante. Então, isso é importante a gente saber. Por quê? Se tiver uma lesão típica de estrepto, eu vou cobrir só estrepto. Se tiver uma lesão específica de estáfilo, a medicação que eu faço para estáfilo cobre estrepto junto também. Então, assim, o que é importante? A gente sabendo desses dois agentes, a gente tem o estrepto e o estáfilo. Então, o que significa isso? Se eu tenho só o estreptococo, quais são as duas opções de tratamento que eu tenho? Infetivo, a pereba, que a mãe fala. Cefalexina, por 10 dias, eu preciso de 10 dias para erradicar o estresse. Com, sem ou apesar do tratamento de vocês, essa criança vai melhorar. Mas quando eu tenho uma amigdalite ou o impetigo, eu trato para evitar as complicações não supurativas, questão de prova e para a vida, para evitar o quê? Glomerulonefrite. Eu trato amigdalite para evitar o quê? Febre reumática, isso aí. Então, primeiro ponto, cefalexina 10 dias. Qual é? A mãe levanta 4 horas da manhã, em São Gonçalo vai trabalhar na Barra. Ela vai fazer 40 doses de antibiótico? De 6 em 6 horas por 10 dias? Não. Penicilina benzatina, dose única. A penicilina benzatina, ela tem nível terapêutico tecidual por 15 dias. Eu preciso de apenas 10 dias para erradicar o estrepto. Então, uma dose de penicilina benzatina ou 10 dias de cefalexina tem o mesmo efeito para essa criança. O que mais que eu posso fazer na criança alérgica? Mupirocin local, tópico, a gente não faz aqui porque tem muita lesão. Eu vou precisar fazer pelo menos oral. Oi? Macrolídeo. Azitromicina 5 dias. Ou claritro 10 dias. Ou eritromicina. Por que eu faço? Você não acabou de falar, Claudete, que para erradicação 10 dias? Sim. Mas a azitromicina eu só uso 5 dias porque ela tem efeito intracelular e efeito pós-antibiótico. Então, você administrou por 5 dias e ele tem nível tecidual terapêutico por 10 dias, ok? Então, resumindo, só estrepto, eu vou penicilina benzatina, dose única, penicilina benzatina, dose única, cefalexina 10 dias ou azitromicina por 5 dias nos pacientes alérgicos. Perfeito. Então, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Então, a gente está caminhando com bezetacil, dose única, cefalexina 10 dias ou a azitro. Se ele for... Agora, se essa criança, ele tem lesão de estáfilo ou estáfilo estrepto junto, eu não, já adianto para vocês, eu não faço penicilina benzatina, porque 90% dos estáfilos são resistentes à penicilina. Ninguém em sã consciência vai levantar e falar, hoje eu vou prescrever um remédio que eu tenho 90% de chance de errar. Ninguém vai fazer isso. Então, nesse caso em que eu tenho estáfilo ou eu tenho lesão mista aqui, eu vou fazer a cefalexina, eu posso fazer a cefalexina ou amoxa com clavulanato. Respondendo a sua pergunta, a amoxicilina pura, ela cobre bem o estrepto. Mas para cobrir o estáfilo, eu preciso do clavulanato. Então, seria
para estrepto e estáfilo. Primeiro cefalexina e depois amoxicilina ou amox com clavanato. Por quê? A gente fica assim, se administrando, porque eu preciso reservar penicilina bezatina para sífilis. A amoxicilina, ela cobre hemófilos. Então, quanto mais eu reservar para as vias aéreas, melhor é. Tem o ideal e tem o possível. Então, o ideal é, eu vou fazer cefalexina. A cefalexina, porque ela vai cobrir o estáfilo estrepto. É muito mais restrita, ok? Mas se tá esses aqui você poderia fazer com a sua amoxicilina pura. Entrou estáfilo na história, amoxa com clavulato, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês, esse é um caso, também não é montagem. Esse menino, ele tinha 5 anos nessa época, ele chegou para a gente no ambulatório lá na sexta tarde, olha aqui. Ele tinha 5 anos, duas lesões diferentes, só que ó, ele tinha aspecto de estrepto. Olha aqui o estáfilo, olha a hiperemia perilesional, muito calor local. E por que eu estou colocando aqui o antibiograma? Essa criança, além dessa lesão por estrepto e estáfilo, ele era colonizado pelo CA-MRSA. Quem é CA-MRSA? Você ouviram falar? O que significa? Papilosensite. Oi? Papilosensite. Ele é resistente, CA, é associado à comunidade, ele é resistente a beta-lactam. Então, vocês estão diante de uma criança, essa criança chegou para a gente sexta-feira à tarde, com esses 2 tipos de lesão, e ele era colonizado pelo CA-MRSA. Então, esse aqui, se eu fizer cefalexina, o que vai acontecer? Eu vou pegar o estáfilo sensível, estrepto, mas o CA-MRSA eu não pego. Quais são os 2 antibióticos para a gente usar no ambulatório que cobrem o estafilococcus resistente? Ele é só resistente ao beta-lactam. O que eu posso usar? 2 remédios. Tetraciclina em criança abaixo de 8 a gente não faz por causa do esmalte dentário. Se não é a primeira opção. A tetraciclina a gente usa bem na riquétia, tem algumas situações no linfogranuloma venéreo. Como ela tem mais toxicidade em criança, doxiciclina não é um medicamento que a gente faz de rotina. Então, alguém falou, primeira opção aqui, se eu estou pensando em CA-MRSA, clindamicina ou sulfacontrimetoprim, ok? Então, isso é importante para vocês. Essa criança desceu para o ambulatório, olha aqui, ela desceu para emergência, o colega fez exame nela, olha aqui, essa lesão cresceu um estáfilo sensível e nessa lesão foi identificado estrepto sensível. Por que essa foto está aqui? Para mostrar que, mesmo criança colonizada por patógeno resistente, ela pode ter um patógeno sensível. Então, se ela chegou para você, ela tem fator de risco. Aqui, ó, aqui a gente tinha falado, né? A penicilina ou cefalexina se for sensível. Agora, depois eu vou voltar naquela. Se eu tenho fator de risco para CA-MRSA, quais são os fatores de risco para o estáfilo resistente? Quais são? Uso prévio de antibiótico, morador de condições socioeconômicas precárias, superpopulação, divide fome, o que é isso? Troca roupinha, por isso que o atleta americano tem tanto infecção por CA-MRSA, porque é bactéria que circula entre as pessoas que têm muito contato. Então, se esse paciente, essa foto aqui é lá do Catalão, a gente fez um trabalho lá de colonização por CA-MRSA, aqui tinham 46 pessoas nessa salinha do descanso, tinham 45 crianças e mais a professora. 100% de colonização por CA-MRSA. É só para você lembrar que aglomeração, né, antibiótico prévio, muita exposição é fator de risco para o CA-MRSA. E se eu estou pensando em CA-MRSA, eu vou fazer quem? Clinda ou sulfacontrimetoprim. Vocês entenderam a diferença? Só que chegou para você, eu vou fazer, se eu fizer só a sulfa, eu vou cobrir o CA-MRSA, vou cobrir o estáfilo sensível, mas não vou cobrir o estrepto. Então, diante de uma criança com suspeita de CA-MRSA, eu não posso fazer cefalexina sozinha.
qual é a prescrição que vocês vão fazer para cobrir estrépito, estáfilo sensível e estáfilo resistente ao mesmo tempo? Linda. A clindamicina, ela pode ser feita em monoterapia. Em monoterapia, a clinda vai pegar estrépito, estáfilo sensível e CA-MRSA. Outra opção, eu posso fazer quem? A cefalexina junto com sulfa. O que é isso? A cefalexina, ela vai pegar o estáfilo sensível e o estrépito e a sulfa vai pegar o CA-MRSA. Vocês entenderam o raciocínio? A sulfa vai pegar o quê? Do escuto, né? A sulfa vai pegar o... Todo mundo? A sulfa vai pegar o CA-MRSA. Deu para entender o raciocínio? Doctora, ¿cómo ven eso informado la selección de la cultura? ¿Cómo ven informado? ¿Ven así resistente o estafilo en la cultura, seleções? ¿Cómo ven informado esse... Como é que ela vem? Ela vem exatamente com a meticilina, que o nosso marcador é a oxacilina. Então ele vai vir só com beta-lactâmico e o restante todo ele vai vir sensível. Por exemplo, ven así oxacilina y ven aquí resistente. Ese que eu considero estafilococo MRSA. Isso. Oxacilina resistente. Isso, o restante é sensível. Esse seria o famoso estafilococo MS. Isso, exatamente. Ok? Isso. Agora, voltando aqui, eu tô com essa criança, é um caso clínico para você fazer o diagnóstico diferencial. Então vamos lá, quem dá plantão aí fim de semana, ou chegou para você, eu tenho essa mesma criança, aquele menino que ele tem lesão aqui, sugestiva de estrépito, né, bem circunscrita, e mais aqui, muita secreção purulenta. Então ele leu um livro, 30% a 40% tem estáfilo estrépito ao mesmo tempo. E aí eu tenho dois quadros diferentes. História clínica. Essa primeira criança aqui, como é que ela chegou? Ela chegou taquipneica, insuficiência respiratória, agitada, a urina avermelhada, você vai medir a pressão dela, ela está alta. O que essa criança tem? Mas quantos dias passaram a partir dessa lesão no pele que é importante? 36 horas. Foi um quadro agudo. Só 36 horas? Só 36 horas. Então... Não dá para superativa de infecção? Vamos lá. Ele tinha infecção há 2 semanas e há 36 horas ele piorou o quadro respiratório. Essa é uma criança. No outro box, o seu colega está atendendo uma criança aqui toxemiada, com 40 graus de febre, gemente, pulso fino. Então, eu tenho 2 crianças graves com 2 complicações diferentes da infecção cutânea. A primeira criança com edema, aquela criança chegou com edema, hematúria, hipertensão, o que eu vou pensar nesse diagnóstico? Eu pensaria como no vídeo pode Oi? GNPA, vídeo pode GNDA, glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, ou GNPE que vocês falam. Então, o que é isso aqui? Edema de pulmão. Como é que eu vou tratar? Diurético, furosemida. E esse outro aqui que o meu paciente está todo... Então, quem fez isso aqui? Complicação dessa lesão estreptocócica. E esse outro gemente toxemiado que você vai inclusive entubar. Qual é essa complicação aqui? Pneumonia por estáfilo. Então, aqui em cima eu faço furosemida. Aqui eu faço oxacilina. Então, gente, se eu fizer furosemida aqui, eu vou matar essa criança. Se eu fizer ox aqui em cima, eu não vou resolver o problema. Então, eu só vou fazer um tratamento acertado se eu tiver um diagnóstico correto. Deu para entender? Doutora, é curioso porque eu peguei uma glomerulite hipotetocócica por um também, mas no peito, incluso também aqui na tíbia. O que passa é que demorou bastante. Sempre se falava que hasta 15 dias para a gente sensibilizar e fazer o quadro, essa complicação. Quando está falando que em 3 dias já essa criança é um caso real. Não, ele tinha... 2 semanas
2 lesões, 2 semanas de lesão. Ela começou o quadro respiratório há 36 horas. O quadro respiratório é agudo. Ok? O outro foi 15 dias. Isso. Então, isso é muito importante. Aquela pneumonia por estáfilo é um quadro muito agudo, tem a lesão. E essa pneumonia, e essa GNDA foi um quadro que ele vai mais sistêmico, né? Um quadro de edema, hematúria e hipertensão. Então, com isso, eu vou fazer furosemida. Vocês entenderam que o tratamento, ele vai depender, obviamente, do seu diagnóstico, ok? E aqui, essa é uma infecção invasiva pelo CA-MRSA. Essa aqui é o que a gente chama de fasciite necrosante. Essa criança, o João Vitor, ele nasceu, teve alta com 2 dias de vida. Com 25 dias ele voltou. Ele voltou para o hospital. Ele tinha 3 quilos. A cirurgiã drenou 925 ml de pus. É como se ela drenasse 1/3, é como se ela me drenasse 20 ml de pus. Ela drenou 925 ml numa criança de 3 quilos. O que é isso? Fasciite necrosante. Isso é CA-MRSA. Isso é estáfilo resistente. Olha aqui. Ele fez essa lesão, então aqui, se é invasiva, eu não vou usar clinda, eu não vou usar sulfa, eu vou usar o quê? Vancomicina, tá? Então é só para ilustrar para vocês que pacientes graves via venosa, ok? Então aquele estáfilo sensível, aquele estáfilo bom estado geral, que eu estou pensando em CA-MRSA com aquela infecção, 90% vão ser infecções leves. Eu vou fazer clinda ou sulfa. Se eu estiver fazendo a sulfa, eu faço cefalexina junto eu preciso erradicar o estrepe. E se for grave, eu não vou fazer nem sulfa nem clinda. Por que eu não faço clindamicina num doente chocado? Porque a clinda é bacterostática. Esse paciente está grave. Então, aqui não é o foco da nossa aula, é vancomicina, é venoso, mas só para vocês entenderem que criança grave, medicação venosa. Ok? Oi? E saiu super bem. Na época, eu estava morando fora, estava estudando, a minha amiga que ficou para mim na enfermaria, ela mandou assim, 10 horas da manhã, oi, saudades suas. Eu também. Aí, logo ela falou, e aí essa criança aqui, a gente fez até vanco com cefepima, porque olha aqui, a gente achou que fosse imunodeprimida, mas não era. E o CA-MRSA é assim mesmo. A gente fez até vanco com cefepima, tá vendo aquele aspecto de pseudomonas? Mas ela tá muito bem, obrigada. 925 ml de pus, 6 semanas de vancomicina e ele tá bem. De pirona? Quando eu estava no internato de química, eu não sei se a tua vancomicina queria confirmar isso, se faz a síndrome do homem vermelho, Isso, do pescoço vermelho, isso, por causa da liberação maciça de histamina, geralmente fazem face. É mais comum na dose da madrugada, no primeiro. Por quê? Porque a vancomicina você tem que fazer de 30 a 40 minutos. Às vezes, na madrugada, o pessoal acaba prescrevendo livre. Então, fica o pescoço todo vermelho. Tem que correr bem mesmo. Isso, mas é o que você viu mesmo. Ok? E aqui é outra criança. Essa criança foi de um grupo que a gente tem lá de Itaboraí. Foi um amigo nosso que colocou, é uma mãe adolescente, sem nenhuma consulta de pré-natal, uma anamnese muito pobre, mas vocês vão acertar. Sem pré-natal, recém-nascido em bom estado geral, aqui cheia de lesão, de descamação. Isso aqui é impetigo bolhoso ou sífilis congênita. Aquela benzetacil que vocês estão economizando lá no posto é para sífilis, né? Agora, se for estáfilo e eu fizer benzetacil, eu vou errar em 90% dos casos. O que vocês acham com essa anamnese paupérrima de 3 linhas? Isso é sífilis ou é impetigo bolhoso? Por que é sífilis? Sem pré-natal e a criança está no estado geral bom. Se isso fosse estáfilo, ela estaria entubada. Ela teria uma concordância com a lesão. Essa criança veio com VDRL de 1 para 1024. O colega nem conseguiu fazer punção lombar, porque tinha muita lesão no local. Então, isso aqui, o que é importante? Se fosse impetigo bolhoso, eu faria oxacilina. A sífilis, penicilina cristalina. Ah, mas ele, além dessas lesões, ele está chocado. Faz oxa com penicilina cristalina. É horrível esse esquema.
mas para o estáfilo eu preciso da oxa e para a sífilis eu preciso da penicilina. Tanto é que se vocês têm uma gestante lá no seu PMF que tem alergia à penicilina, o que a gente faz? Faz a dessensibilização, coloca no leito dia, vai fazer a dessensibilização. Tamanho é a importância da penicilina bezatina para sífilis. Então, eu coloquei esse caso de propósito, era uma sífilis, então a gente fez o quê? O Zé Carlos, ele fez a penicilina, Antônio Carlos, ele fez a penicilina cristalina. E se fosse em petigo bolhoso, oxacilina e monoterapia. Eu tenho dúvida? Faça os dois até você definir o diagnóstico. Ok? Aqui, esse é um menino que tem 5 anos de idade, infecções de repetição, já usou 7 vezes antibiótico nesse ano, entre cefalexina e penicilina benzatina. Aí eu te pergunto, isso é impetigo estáfilo, estrepto ou os dois? De cara a gente sabe que são os dois, mas ele tem um fator de risco para CA-MRSA. Qual é a prescrição via oral que vocês vão fazer? Cefalexina com sulfa E perfeito. ou clindamicina. Ou clindamicina e monoterapia, ou eu posso fazer o seguinte, uma penicilina benzatina com a sulfa junto. A penicilina benzatina cuida do estrepto e a sulfa cuida do estáfilo. Entendeu? Então, vai depender do que você tiver disponível. A gente pode fazer, então, resumindo aqui, nesse caso, eu posso fazer cefalexina com sulfa, penicilina benzatina com sulfa, eu posso fazer monoterapia com clindamicina. Qual é a clindamicina? Ela cobre bem estrepto, estáfilo sensível e resistente. Quais são os 2 inconvenientes da clindamicina? Primeiro, ela é bacteriostática. Sua criança com leucemia, com infecção cutânea, você não vai fazer um antibiótico bacteriostático para um paciente imunodeprimido. O segundo inconveniente dele, ela não tem xarope. Então, a gente não consegue fazer um xarope igual a gente faz cefalexina. Então, na prática, a clindamicina você vai funcionar, vai fazer para quem? Aquela criança maior, ou adolescente ou adulto que pode engolir o comprimido. Ok? Mas fechando aqui, a gente vai fazer cefalexina com sulfa, sulfa com bezatina ou a clindamicina em monoterapia. Ok? Isso é um caso real também? Isso tudo é real. Mas você fez essa pessoa? Não, aquela cultura, ela foi feita porque estava dentro de um hospital acadêmico, mas na vida real a gente não faz. Eu coloquei aquela cultura de propósito para mostrar para vocês que, mesmo o garoto sendo colonizado por CA-MRSA, ele tinha 2 bactérias sensíveis. Vida real, você não vai fazer uma cultura e esperar o resultado para tratar. Então, se ele tem fator de risco, você não vai descobrir nem o estrepto, nem o estáfilo sensível, mas você vai acrescentar o CA-MRSA. Eu não vou fazer cultura para todo mundo. Na vida real, você está lá com 4 por hora para atender lá na UPA. A gente não vai fazer e você vai bater o olho e vai tratar, de acordo com a história clínica, de acordo com o fator de risco. Mas o que você vai, obviamente, observar a evolução clínica. Você jamais faça sulfa sozinha em monoterapia, infecção cutânea, porque ela não erradica o estrepto. Eu já vi algumas crianças que fizeram sulfa sozinho, o pessoal entusiasmou com o CA-MRSA, chegou pra gente com GNDA. Por quê? Era o estrepto, ele fez uma glomerulonefrite. Ok? Então, quando eu tenho o risco de CA-MRSA, eu amplio, eu não faço só a cefalexina. Ok? Agora, aprofundando um pouquinho, linfadenite. Linfadenite e abscesso. Qual é a diferença? Olha aqui, hiperemia, calor local. Aqui a gente tem estrepto e estáfilo, mas quando é mais invasivo assim, é mais comum o estáfilo do que o estrepto, ok? O meu tratamento vai ser o mesmo, vai ser cefalexina. Se o seu paciente está toxemiado, prostrado, eu vou fazer a oxacilina, ou naquele paciente que, às vezes eu tenho paciente que tem um pé diabético, que tem anaeróbio também, a gente poderia fazer o que vocês já fizeram, amoxicilina com clavulanato. A amoxicilina com clavulanato, ela vai pegar o estrepto, o estáfilo e pega anaeróbio também, ok? Lembrar sempre, o abscesso, o que a literatura fala? Tratamento do abscesso, retirada do abscesso. Na vida real, eu só teve uma criança na minha vida toda que eu só removi o abscesso e não tratei. Por
Por quê? As nossas crianças, nossos pacientes têm condições socioeconômicas muito precárias, é difícil para cuidar e muitas vezes ele tem muita hiperemia perilesional. Então, para a prova, academicamente, remoção do abscesso. Mas na vida real, olha aqui. Mesmo se você remover, olha como hiperemia. Então, a gente acaba fazendo. Está prostrado, inicio venoso com oxacilina e vou seguir com cefalexina. Tempo de tratamento, impetigo estreptocócico, 10 dias. Estáfilo, 10 a 14, ok? Aquele menino da foto, a gente usou 6 semanas. É claro, se deu 14 dias e ele não melhorou, eu vou continuar o tratamento, ok? E a celulite periorbitária? Essa criança, um menino de 12 anos, ele estava soltando pipa, aquela cafifa, veio o bambu aqui. Então, uma criança que tem celulite periorbitária, e aí eu tenho 3 perguntas para fazer. Quando é celulite periorbitária? Primeira pergunta, tem porta de entrada? Sim ou não? Segunda pergunta, qual é a idade da minha criança? E aqui, terceira pergunta, ele tem outra IT associada? Por que eu estou falando isso? Os patógenos da celulite periorbitária, quando eu tenho porta de entrada, é quem? É o estrepto, o estáfilo, estáfilo, estrepto, ok? Quais são as situações que eu vou pensar em estáfilo? Todas as faixas etárias, se tem também a porta de entrada. Agora, aqui, ele tem essa porta de entrada, eu estou pensando em estáfilo, celulite periorbitária, obrigatoriamente em criança, pelo menos 48 horas venoso. Porque a solução é muito contígua, muito próxima do cérebro. Vou tratar 14 dias. Com 2 dias ele melhorou, eu faço 2 venoso e mais 12 oral, ok? Então, celulite associada à porta de entrada é igual a oxacilina. Quando ele melhorou, depois de no mínimo 48 horas, eu continuo com cefalexina. Internação primeiro, né? Internação, para fazer venoso tem que ter não. Isso, ou se o seu lugar vai ficar na emergência, mas minimamente 48 horas ele vai ter que fazer, ok? E se ele tem, não tem porta de entrada, eu vou pensar, essa criança tem uma celulite periorbitária, tem outra IT, ele tem também essa menininha que tinha uma sinusite também, e ela está entre 3 meses e 5 anos. Então, quando na celulite periorbitária eu não tenho porta de entrada, eu estou entre 3 meses e 5 anos, e eu tenho outra IT, uma otite, uma sinusite, qual é o patógeno, além do estáfilo, estrepto, que eu preciso cobrir? Qual é aquela vacina que a gente protege de 3 meses a 5 anos? Hemófilos, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? A oxacilina pura vai cobrir hemófilos? Não. Qual é o antibiótico que eu vou fazer nesse caso? Ok? Com clavulanato, ok? A amoxicilina pura, ela cobre o estrep, ela cobre hemófilos, mas ela não cobre estáfilo. Então, nesse caso, você poderia fazer amoxicilina com clavulanato venoso ou a cefuroxima, que é uma cefalosporina de 2ª geração. Ok? Então, não tem que decorar. Essa menininha, olha aqui, essa foto eu tirei para só o olhinho, mas ela deu um sorriso tão grande que aí eu botei a foto inteira. Olha aqui, essa menina era uma celulite periorbitária, ela tinha 4 aninhos, ela tinha uma celulite etimoidal e ela estava com o cartão de vacinas atrasado, porque ela estava muito frequentemente sendo internada. Essa criança, na hemocultura, cresceu hemófilos influenza do tipo B. Então, essa criança tem comprovado, mas eu não precisaria de uma hemocultura para fazer amoxicilina com clavulanato para ela. Essa precisa de internação? Oi? Internação não precisa? Sim, sempre que for celulite periorbitária, eu preciso de internação. Então, resumindo, oxacilina para a porta de entrada. Se não tem porta de entrada, tem mais outra IT, está na faixa de hemófilos, e tem outra IT, está na faixa de 3 meses a 5 anos, sem porta de entrada, eu preciso cobrir o hemófilos. Eu não vou descobrir o estáfilo. Para isso, a gente vai fazer amoxicilina com clavulanato ou cefuroxima. Quando o paciente não está prostrado, não tem um rebaixamento de consciência ou alguma coisa assim, ele só iniciou um quadro de celulite periorbitária, mas ele está bem, mesmo assim o interno. Isso, então vamos lá.
independente de como, da intensidade, minimamente 48 horas você vai fazer de antibiótico venoso, porque é solução muito contígua do cérebro. Agora, tem outro caso, não é o foco do ambulatório, mas eu vou te dar um exemplo para você ver a diferença. Às vezes um lactente de 10 meses chegou para mim convulsionando. Então, ao invés de fazer amoxia com clavulanato, o que a gente vai fazer? Oxacilina com ceftriaxona, porque eu vou precisar fazer uma punção lombar para ver se tem meningite associada. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, independente da gravidade, eu preciso fazer minimamente 2 dias de antibiótico venoso. Tá? Doutora, não sei por quê, isso foi âmbito de prova. Eu vi que a prova foi revalia também, que pedia também fazer uma imagem. Você pode falar um pouquinho mais lento, porque eu estou com muita dificuldade para te entender. E também, no âmbito de provas, se falava também do exame de imagem, uma tomografia aqui da óptica. Isso. É interessante para avaliar também. Para ver se a celulite tinha pré-septal, a gente faz isso. Como o foco aqui é ambulatorial, a gente está falando o geral do princípio do antibiótico, mas você vai fazer a imagem para ver a dimensão desse acometimento. Então ela não cura. Não. Ou pode ser esporotricose. Depois, esporotricose. Ela parece muito com a leishmania. Depois, quando terminar, eu tenho uma foto aqui de uma criança nossa, que foi exatamente a sua história. A gente viu a lesão pontiforme, cefalexina, e era esporotricose. Então, mas assim, você não vai pensar num estáfilo, numa infecção mais prolongada no tempo de evolução. Depois eu te mostro aqui para você ver aquela face emoldurada, tanto a leishmania quanto a esporotricose podem dar. Mas assim, não parece ser Staphylo strepto. Eu não vi a criança, mas pela evolução entra no diagnóstico diferencial. Ok? Depois a gente vê. As IVAs, otite, sinusite, amigdalite. Quais são? Olha aqui. Você não dá bom dia a quem você conhece? Esse aqui é normal, olha aqui. Martelo, isso aqui é o triângulo luminoso. Olha aqui. Ouvidos de otite. O que eu tenho? Abaulamento e opacificação da membrana timpânica. Lembra que eu falei? Às vezes só o choro dá hiperemia na criança. Então, esses aqui são sinais clínicos de otite média aguda. Gente, lembrar, porque às vezes a criança foi na emergência, chegou para você lá no PMF depois, a lesão da otite, ela pode demorar, do conduto auditivo, até 120 dias para melhorar. O que significa isso? A criança está boa igual um coco, está ótima. Está opacificado. Tratou no mês passado, acabou. Você não tem que retratar. Você trata o paciente, está entendendo? Então, isso é importante, porque às vezes você pega o pós, né? Você pega, vou tratar de novo. Não. Ela demora até 120 dias para melhorar. Então, isso aqui é lesão de otite média aguda. Abaulamento e opacificação. Quais são a equipe da prova? Quais são os 3 agentes da otite? Hemófilos influenza não tipável, pneumo e moraxela. O que é isso, hemófilos não tipável? Hemófilos não B. Traduzindo isso para a vida real, uma criança vacinada por vacina de hemófilos, ela não vai ter meningite por hemófilos, mas ela pode ter uma otite por hemófilos não tipável, ok? Então, a otite, pneumo, hemófilos e moraxela. Como é que eu trato uma otite? Tratamento simples. Amoxicilina pura, não tem que decorar. É a dose convencional, 1 ml quilo dia, de 12 em 12 horas. Nas referências que eu separei para vocês, lá tem as referências da Academia Americana de Pediatria. Otite, 12 em 12 horas, ok? Qual é o tempo de tratamento? Vai depender da idade da sua criança, não tem que decorar. Quanto menor a criança, mais imaturo, mais tempo de antibiótico. Então, criança abaixo de 6 anos de idade, 10 dias de tratamento. Criança acima de 6 anos de idade, 5 a 7 dias de tratamento. Eu nunca tratei 5 dias, eu tenho medo. Eu boto 7, que se a mãe esquecer 2, ela cai para 5. A única situação que a gente acaba tratando 5 dias é quando a criança é alérgica, você faz azitromicina, ok? Mas assim, vida real, virgem, não usou nenhum antibiótico, puro, amoxicilina pura.
Se ela usou antibiótico previamente, eu estou pensando num pneumo de sensibilidade intermediária, o que eu faço? Dobro a dose da amoxicilina. Qual é, voltando lá, tinha uma questão de medicina da USP que eu achei muito interessante na residência deles, que eles colocam, eles trabalham exatamente no mecanismo de resistência. Qual é o mecanismo de resistência do pneumo? Ele altera as PBPs, as proteínas ligadoras de penicilina. Não adianta você fazer não adianta você fazer clavulanato que não vai resolver. Para eu saturar o sítio de ligação da penicilina, o que eu faço? Dobro a dose. Qual é o mecanismo de resistência do hemófilis da moraxela? Produção de beta-lactamase. Para a produção de beta-lactamase, eu vou fazer amoxa com clavulanato. Então, vida real. Eu não vou ficar elocubrando na UPA do Fonseca 4 horas da manhã, não vou pedir cultura, não vai ter. Em lugar nenhum vai ter. Então, se a criança chegou para mim, vocês começaram com a amoxa pura lá no posto, chegou para mim no meu plantão, ela piorou em uso, o que eu vou fazer? Eu vou sair da amoxicilina pura para amoxa com clavulanato dose dobrada. Ou Subactam, ou cefuroxima, são as outras opções. A gente fala amoxa com clavulanato, que é o que a gente tem mais costume, né? Mais segurança de fazer. Isso, mas você tem uma opção, você pode fazer. Mas na vida real, qual é o raciocínio? Eu dobro a dose para o pneumo e eu passo para a cobertura de beta-lactamase, ok? Então, exatamente isso. Se o paciente é alérgico, o que eu vou fazer? Azitro 5 dias, claritro 10 ou eritromicina 14, ok? Então, resumindo, virgem de tratamento, amoxa pura. Tratou previamente, amoxa com clavulanato, dose dobrada. Alérgico, macrolídeo, ok? Tempo de tratamento, criança menorzinha, 10 dias. Criança maior, 5 a 7 dias, ok? E a sinusite? Como é que eu faço o diagnóstico de sinusite? Clínica, clínica, clínica. Tosse por mais do que 7 dias, febre, abre a boca da criança, garganta, gotejamento pós-nasal. Então, o diagnóstico é clínico. Criança, gente, it é inflamação. Uma criança anatomicamente normal, ela vai pneumatizar o seio frontal com 6 anos. Então, não me pega uma criança de 10 meses de idade. Eu fazia um ambulatório de bebê exposto ao HIV, peguei várias crianças usando azitromicina para sinusite, 10 meses de idade. Explicava para a mãe, onde ela pode botar a mão? Aqui ou aqui, não tem outra opção. Às vezes chegava com a mãozinha na testa, o colega achava que estava com dor de cabeça, fazia tratamento para sinusite. Então, it, inflamação, eu só vou inflamar o seio frontal acima de 6 anos de idade. E aquela menininha que eu mostrei a foto, que tem cultura pré-hemófilos, ela tinha etimoidal. Mas o frontal é só depois de 6 anos de idade. Então, isso é básico para a gente raciocinar. Aqui, ela tem menos de 6 anos, ela pode ter os outros seios. Mas o importante é a gente saber aqui, evolução arrastada, febre, tosse por mais do que uma semana e gotejamento pós-nasal. Quais são os 3 agentes da sinusite? Os mesmos. Aqui. Vai mudar o quê? O tempo de tratamento. A otite vai ser 5 a 7 ou 10 dias. A sinusite, nós 3, somos da época que eram 28, 21 dias. Hoje isso acabou. Qual é meu tempo de tratamento hoje? Nas referências que eu mandei também tem essa referência da Academia Americana de Pediatria. Eu preciso considerar pelo menos 7 dias depois que melhorou o sintoma. Eu não vou deixar a receita aberta para a mãe resolver. Vida real, a criança ela demora de 3 a 7 dias para melhorar. Então, a minha receita vai ser 3 mais 7, 10. 7 mais 7, 14. Então, vida real, 10 a 14 dias. Como é que eu vou saber qual é um, qual é o outro? A criança chegou para mim, está bem, um quadro leve. Na minha experiência, eu vou entender o quê? Que ela vai melhorar com 3 dias. Então, eu já boto a receita para 10 dias. E falo, mamãe, se com 10 dias a sua criança, se ele melhorou apenas com 8 dias, 8 mais 7, ela vai fazer 15 dias. Tá? Então, se às vezes aquela criança que chegou mais prostrada para você, você vai entender que ela vai demorar uma semana para melhorar. Aí você já deixa a receita com 14 dias. Você não pode deixar a mãe decidir por você. Mas a sinusite é um tempo de 10 a 14 dias. Ok?
Um mesmo raciocínio, amoxicilina com clavulanato, se a criança usou previamente antibiótico. Para finalizar, as IVAs, amigdalite. Qual é o principal agente etiológico de amigdalite em criança? Vírus. Oi? A minha pergunta é, qual é o agente mais comum? Em todas as faixas etárias eu tenho vírus. Eu posso ter o coxsackie, eu posso ter a mononucleose, eu posso ter rinovírus. Em todas as faixas etárias é vírus. Mas a bactéria, qual é a bactéria? Strepto beta hemolítico do grupo A. Então, o que significa isso? Aquela mesma bezetacil que eu vou fazer para criança com impetigo para evitar glomerulonefrite, eu vou fazer aqui para evitar a complicação não supurativa, a febre reumática. Usualmente, as cepas nefritogênicas que vão dar glomerulonefrite geralmente estão associadas com impetigo e a maioria das cepas cardiogênicas da febre reumática estão associadas com amigdalite. Então, com sem ou apesar do meu antibiótico, a criança vai melhorar. Mas é importante fazer a penicilina bezatina para ela erradicar o estrépito, ok? Nesse caso aqui, quais são as opções que eu tenho para tratar uma amigdalite? Hidratação oral para todo mundo, se for vírus, ok. Para bactéria, quais são as opções que eu tenho? Penicilina bezatina, dose única. A gente viu que ela dura 15 dias. Eu preciso só de 10 dias. Ela dura o efeito terapêutico 15 dias. Quando você faz lá no posto a profilaxia para febre reumática, você faz a cada 3 semanas. Para profilaxia, são 3 semanas. Mas o tratamento, o nível tecidual terapêutico, são 2 semanas. Traduzindo isso, uma dose de bezetacil sozinha está resolvido. Bezetacil dose única. Qual é a outra opção por 10 dias? Azitromicina eu vou fazer para o alérgico por 5 dias ou amoxicilina, ok? A mesma amoxicilina do ouvido, da sinusite, é aqui. Resumindo, benzatina dose única, amoxicilina por 10 dias ou azitro por 5 dias, ok? Não fazer sulfa para amigdalite, porque sulfa não erradica o estrépito. Eu lembro que na minha residência, alguém saiu com a minha professora do CCIH e ela era difícil de achar, porque ela andava o hospital todo. Alguém brincou com ela. Minha amiga oculta, é muito difícil. Mas prescreva uma sulfa contra metoprim para amigdalite que ela vai te achar na hora. Você vai encontrá-la. Então, o que significa isso? Está errado. A gente não faz sulfa sozinha para impetigo e não faz sulfa para amigdalite, porque ela não erradica. Ok? O que é isso aqui? Manifestações extracutâneas. É escarlatina. Exantema em lixa, descamação de extremidades e língua em framboesa, ok? Quem é que pode dar isso tudo aqui e não é a bactéria? Oi? Qual é uma doença que você sabe tudo do tratamento, mas não sabe quem causa, que dá isso aqui tudo? Não, eu estou falando, eu comecei o slide, vamos lá. Voltando à fita, eu comecei o slide dizendo, essas 3 manifestações são manifestações extracutâneas do streptococcus, isso aqui chama escarlatina. Aí eu terminei a minha fala e estou voltando para vocês. Qual é uma doença que você sabe tudo de tratamento, mas não sabe quem causa? Já dei uma dica. Uma vasculite sistêmica que dá isso aqui tudo, Kawasaki, ok? Então, olha aqui, eu tenho uma criança... eu não conheço a criança, ela é sobrinha de uma colega nossa pediatra. A criança, ela tinha 10 meses já. Nunca pense em amigdalite bacteriana em criança abaixo de 4 anos de idade. Exceto se tiver alguém com febre reumática em casa. Sempre pense em vírus, em outros diagnósticos diferenciais. Aqui é uma das poucas palavras que a gente fala nunca em medicina, em pediatria. Não pense em estrépito. A Mariazinha está com estrépito, 3 anos de idade, mas o Joãozinho, irmão dela, tem febre reumática. Aí sim, porque o estrépito está circulando ali. Mas, normalmente, não se pensa em bactéria abaixo de 4 anos de idade. A gente teve uma criança, 10 meses de idade, ela chegou, sobrinha de uma colega nossa. Ela chegou com exantema, língua em framboesa, ela chegou com um quadro de exantema, febre, amigdalite. Os colegas pensaram em amigdalite bacteriana
ficaram com dó de fazer benzetacil. Ai, pequenininha, como é que eu faço? Aí fizeram o quê? Internaram a criança, fizeram ceftriaxona por 10 dias. Levaram embora a criança. Ela tinha 10 meses. 5 meses depois, 1 ano e 3 meses, ela chegou parada na emergência. Nem a tia quis dar o atestado de óbito. Vamos para IML. Era ruptura de aneurisma. Então, uma criança que teve Kawasaki, isso é fato real. Isso é uma criança que é uma oportunidade perdida de tratamento. Então, onde foi o equívoco? Lá no início. Eu pensei em amigdalite bacteriana em criança abaixo de 4 anos. Tem uma frase que eu não sei o autor dela, que eu gosto muito, que o seu melhor médico é seu último erro. Isso não foi, assim, uma colega, vamos colocar a comunidade médica. Alguém fez esse equívoco. Então, onde foi o problema? Eu pensar em amigdalite bacteriana abaixo de 1 ano de idade. Se essa criança tivesse... A Academia Americana de Pediatria hoje fala, só um parêntese, criança com irritabilidade, febre por mais do que 7 dias, faça um ecocardiograma. Por quê? Pode ser Kawasaki. Crianças abaixo de 1 ano, ela pode ter o Kawasaki incompleto, o Kawasaki atípico. Só um parêntese para vocês raciocinarem. Então, abaixo de 4 anos, não pense em bactéria como primeira opção. Esse era uma escarlatina, mas poderia ser Kawasaki também. Ok? Agora a gente vai finalizar. Então, a gente já viu infecções cutâneas e azivas. Agora, pneumonia. Abaixo de 2 meses de idade é aquela criança que vai internar venoso, fazer venoso, porque é um compartimento único. Entre 3 meses e 5 anos de idade, quais são os 3 agentes que a gente tem que pensar? Pneumo, estáfilo e hemófilos. Pneumo, mesmo se tiver derrame pleural. Por quê? O estáfilo, sozinho, ele derrama mais do que o pneumo, mas o pneumo é muito mais frequente, ok? Então, mesmo se tiver derrame pleural, eu sempre vou pensar como primeira opção pneumo para essa criança. Então, pneumo, estáfilo, hemófilo. É sempre importante ver o calendário de vacinas dessa criança, se está em dia. E tratamento. O que eu faço? Primeira escolha, esse é o manual, essas são as referências da OMS, mas eu deixei em vermelho o que a gente faz. Pneumonia, clinicamente bem, você está lá no PMF com ela. Amoxicilina pura. Criança está grave, penicilina cristalina. Alguém que falou da benzetacil deixar para sífilis, muitos hospitais pedem para deixar penicilina cristalina também para sífilis, que é o melhor. Então, às vezes, você vai ver um colega fazendo lá no hospital amox com clavulanato. Mas a amoxicilina ou a penicilina cristalina pura são o suficiente para essa criança, ok? E amox com clavulanato se usou previamente ou aquela criança não melhorou. Não, a penicilina cristalina, ela pode ser usada fora da sífilis, naquela ectima, aquela lesão estreptocócica mais invasiva, e ela pode ser usada na penicilina, na pneumonia também. A gente vê, assim, ela é reservada porque ela tem pouca, mas você pode, sim, na pneumonia, pode fazer cristalina, ok? Naquele paciente que teve infecção prévia, tratamento, amoxa com clavulanato. Ok? E a partir dos 5 anos, o que acontece com os agentes etiológicos? O hemófilos, ele sai de cena e quem entra? Os germes atípicos. Quem são os atípicos? Micoplasma e clamídia. Então, o meu tratamento continua o mesmo, amoxicilina ou cristalina, e no caso de pneumonia atípica, eu vou fazer a azitromicina ou claritro ou eritromicina. O que eu tenho do micoplasma fora do pulmão que é importante? Meningite bolhosa, vocês já viram? É o ouvido, você pega aquela bolha, pega uma amora, a amora roxinha. É uma amora vermelha. Meningite, ite, bolhosa, né? Parece uma amora, ela é patognomônica do micoplasma. Então, quando você tiver uma criança com tosse seca, padrão intersticial, faça o exame completo. Às vezes, micoplasma pode dar hepatosplenomegalia, pode dar artrite, pode dar pericardite, ele tem quadros mais sistêmicos, ok? Isso, tosse coqueluchoide. Então, isso é importante. Você vai seguir o mesmo raciocínio. Tem
amoxicilina pura. Agora primavera, chegou para vocês uma criança que foi atendida, a criança chegou com pneumonia, mas tem porta de entrada, pós-varicela. Aí, eu vou fazer cefalexina. Entendeu a diferença? Ou eu posso fazer o quê? Amoxicilina com clavulanato, porque aí eu tenho que cobrir estáfilo também. Eu cubro estáfilo de primeira mão quando eu tenho porta de entrada. Ok? Então, segunda escolha, amoxa com clavulanato. E agora os últimos dois, que são para determinar infecção urinária e diarreia aguda. Por que eu coloquei essa criança com fimose aqui? Por que eu coloquei? Porque fimose é um fator de risco para a infecção urinária de repetição. Chegou esse dia no ambulatório para mim, lactente de 10 meses, 7 infecções urinárias. Com fimose. O que eu fiz? Cefalexina mais postectomia. Eu não, indiquei, né? Não era bactéria resistente, eu tinha uma atuação mecânica. Então, quando eu tenho uma criança com infecção urinária, o que é importante a gente lembrar dos agentes? E. coli, Escherichia, Proteus é o segundo. Quando é que eu penso em Proteus? Para a prova e para a vida. Proteus eu penso quando eu tenho fimose, quando eu tenho pH alcalino ou quando eu tenho nefrolitise. Ok? Essa criança era Proteus, era infecção de repetição por Proteus. Então, Proteus é pH alcalino, nefrolitise ou presença de fimose. Mas na vida real, o mesmo remédio vai tratar os dois. Qual é o tratamento da infecção urinária? Quem é que cobre E. coli e Proteus? Isso, exatamente. Pode ser. Qual é o antibiótico, gente, que cobre E. coli e Proteus? Um de cada vez. Gente, ele é bem simples, baratinho. A velha e boa cefalexina. A mesma cefalexina do impetigo, ela pode ser usada aqui. É uma cefalosporina de primeira geração. A criança é alérgica, eu posso fazer sulfa com trimetoprim. Ácido lidíquico, a gente nem encontra mais, é uma quinolona de primeira geração. A gente já usou, mas é difícil encontrar, mas ela funciona naquelas crianças que têm alergia, cefalexina ou resistência. Então, vida real, abaixo de 2 meses, venoso, gentamicina ou cefalotina. E criança acima de 2 meses, clinicamente bem, cefalexina por 10 dias. Ok? O que é importante na infecção urinária? É importante sempre você fazer o quê? Coleta para urina, para fazer urinocultura. E toda criança que tem uma urinocultura positiva, pelo menos um ultrassom abdominal de vias urinárias é importante para quê? Para avaliar as malformações. Ok? E aqui o que é importante? Você tratou uma criança com infecção urinária. Aí eu te pergunto, qual criança você vai terminar o tratamento e continuar com a profilaxia? Qual? Isso. De 4, a literatura às vezes coloca de 4 ou mais. Então, quando eu era residente, 100% das crianças iam para casa tomando. Hoje isso mudou. Porque naquela criança que não tem estase urinária importante, o benefício é menor do que o risco de resistência. Então, o que a gente faz? Aquela criança com refluxo grave, grau 4 ou mais, que tem muita estase, o que você vai fazer? Os mesmos remédios, só que 1/4 da dose. Ela não vai usar para sempre. Ela tem um refluxo grau 5, o cirurgião foi lá e fez a cirurgia. Depois que ele fez a cirurgia, que o fluxo renal tá normal, você suspende a profilaxia, ok? A criança fazia 5 ml de 6 em 6 horas. Ela vai passar para 5 ml uma vez ao dia, sempre ao deitar, para ela concentrar a urina, ok? Então, a gente precisa, isso é muita questão de prova para a turma do Revalida aí. Eu preciso ter urinocultura para confirmar, eu preciso ter pelo menos uma imagem radiológica para fazer o meu
para ver se eu tenho alguma má formação, ok? Sim. E aí acaba... Isso, então assim... e às vezes a emergência não faz... A Academia Americana de Pediatria, ela preconiza que a criança sem controle do esfíncter, você deve passar o catéter, colocar o catéter. Por quê? Porque o saquinho coletor, ele dá muito falso positivo. Tá? Então, é importante a gente fazer a urinocultura. Okay? E o último é a diarreia aguda invasiva. Qual é o principal agente de diarreia aguda na criança? Vírus. Rotavírus, né? Às vezes acontece, vocês têm que ficar de olho lá no seu PMF, às vezes é um bebê prematuro e ele ficou 12 meses na UTI. O que acontece? O rotavírus, eu tenho limite para fazer a vacina. Eu não posso passar, eu faço com 2 e 4 meses, mas eu não posso passar 7 meses e 29 dias. Por quê? A partir de 8 meses, a criança tem mais risco de quê? Invaginação intestinal. Por que a vacina do rotavírus demorou tanto para ser liberada? Quando ela era administrada, o que ela fazia? Ela fazia hipertrofia da placa de Peyer e causava invaginação. Então, a partir de 8 meses, eu não faço mais vacina de rotavírus na criança. Então, o que vai acontecer? Às vezes, você vai pegar no PMF uma criança, um lactente de 1 ano de idade, a mãe super cuidadosa, mas eu não vou fazer uma bactéria viva dentro do hospital. Então, a gente não vacina de rotavírus. Então, se a criança chegou depois dos 8 meses para você, pensar em rotavírus. Rotavírus pode dar sangue também. Agora, a bactéria, qual é a bactéria que dá diarreia aguda invasiva? Qual é a bactéria? E. coli. A segunda, igual o Proteus é o segundo na infecção urinária, a Shigella é a segunda na diarreia aguda. Voltando para a semiologia, qual é o sintoma clínico que uma criança com diarreia por Shigella, diarreia com sangue, ela pode ter? Uma outra apresentação clínica da área dele. O que ela pode ter? Convulsão. A Shigella ela produz neurotoxina. Então, chegou para você, dica, criança com diarreia com sangue, está convulsionando? É claro, às vezes a criança está muito grave, você vai fazer ceftraxona, vai fazer punção lombar, mas às vezes é só a neurotoxina da Shigella, ok? Então, diarreia com sangue e convulsão é igual a pensar em Shigella, ok? E finalizando, como é que eu vou tratar essa diarreia aguda invasiva? Oi? Ceftraxona, não. Ceftraxona não é a primeira opção. Oi? Não. Cipro. Perfeito. Cipro de 0 a 19 anos de idade. É uma das poucas indicações de cipro como primeira opção. A gente tem a questão... Shigella tomando cipro, não chama Dr. Jefferson, não. O cipro, ele tem um problema que ele até diminui o limiar de convulsão também. Mas o ciprofloxacin, a gente tem uma reserva com ele, porque tem estudos de alteração de crescimento de cartilagem em animais. Mas vida real, quanto tempo eu trato? 5 dias. Então, o benefício do uso do cipro é maior do que o risco dele causar algum problema. Então, ciprofloxacin de 0 a 19 anos é a primeira opção. E a segunda opção, a azitromicina, 3 a 5 dias. Ok? Ok? Dúvidas? Por que eu não faço sulfa mais? Eu não faço sulfa imunoterapia para impetigo, eu não faço sulfa para amigdalite, e eu não faço sulfa para diarreia aguda invasiva. Por quê? 80% das Shigellas no Brasil são resistentes à sulfa. Para eu fazer um antibiótico, eu tenho que ter pelo menos 80% de sensibilidade. Ok? Então, a sulfa ela é muito bem-vinda aonde?
na infecção urinária por criança com alergia, resistente à cefalexina, criança com CA e MRSA. Ela é muito boa. Mas na diarreia aguda invasiva, a gente não faz mais sulfa. Hidratação, pensar em vírus, suporte, cipro, primeira opção, e segunda opção, a azitromicina. Okay? Oi? Não é como a salmonela, geralmente é aquela criança com sepse, é aquela criança toxemiada. O quadro é diferente. A criança com salmonela é aquela criança que ela chegou, ela prostrada, ela com febre alta. Tá? Então, normalmente, aqui a gente pensa em E. coli e Shigella. Eu trouxe alguns casos aqui clínicos, eu não sei se vocês querem que eu passe para vocês, alguns casos de vida real. Então, oi. Não, e você lembrou que a ceftriaxona a gente deixa para quem? Meningite, mastoidite, é bem... Esses dias o que acontece? Ceftriaxona, naquele paciente com celulite periorbitária toxemiada. Sábado, eu fui fazer um trabalho voluntário e um colega levou muito medicamento. Tinha filas e filas, devia ter uns 20 caixas de ceftriaxona. O pessoal tem feito para otite. Não faça isso. Use a Velibol, porque se fizer para otite, quando tiver meningite, ele não vai... Tá. Ok? Então, vamos lá. Esse caso é do Getulinho. Vamos lá. Esse menino de 6 anos de idade chegou pra gente lá, chegou com uma hiperemia aqui, calor local, uma lesão aqui, uma tumefação. Qual é o seu diagnóstico clínico? Oi? Não, mastoidite geralmente a criança tem otite junto, aqui fica retificado. Mais comum do que mastoidite, para a gente pensar, é linfadenite bacteriana aguda. Linfadenite bacteriana aguda. Quais são os 2 agentes que eu tenho que pensar? Staphylo strepto, strepto staphylo. Como é que eu vou tratar? Como é que eu trato Staphylo strepto? Cefalexina e, se tiver instável, oxacilina, ok? Cefalexina, se acometimento de estado geral, oxa. Tratar por 10 a 14, dependendo da evolução clínica. Se iniciar com oxa, pode fazer terapia sequencial para oral, assim que melhorar. E assim foi feito. A oxacilina. Olha a evolução dessa criança. E aí, o melhor médico não é aquele que vê por último? Vocês estão sentadinhos aí, eu tenho certeza que vocês vão falar qual é o diagnóstico dessa criança, que foi confirmado por cultura. Mas, lá no início, ninguém sabia dessa evolução. Está errado a primeira avaliação? Não. Linfadenite bacteriana aguda, o que é comum é comum. O que é raro é raro. Chegou para você nessa evolução, eu vou te perguntar, diante dessa essa evolução, qual é o seu diagnóstico? História clínica. Ele mora em Matapaca, cheio de árvore, e ele pula muito, fica brincando nas árvores, pula muito, brinca lá muito na zona rural. Meio que quase que uma zona rural, é uma região de muita planta, muita árvore. Epidemiologia. O que eu vou pensar nesse diagnóstico aqui? Linfonodo que fistuliza são 2 grupos de agentes. Quais são? Tuberculose ou fungo. Micose, paracoco. Exatamente. Então, isso. Então, quando fistuliza, esquece linfoma. Quando fistuliza, ou é fungo ou é tuberculose. Então, lá no início, correto. Agora, o que é importante? Quando eu faço na madrugada uma cefalexina para essa criança, eu escrevo, importante, retornar no posto de saúde para vocês olharem de novo. Eu só vou dar alta clínica quando ele regredir.
Então, essa criança foi devidamente diagnosticada como linfadenite bacteriana aguda e ela evoluiu assim. Então, dessa forma que não tinha relato de contato com TB, foi pensado em tuberculose. E aí eu pergunto, considerando o aspecto fistulizou, cite 2 principais, micobactério ou micose, paracoco e histoplasma. Ok? Exames diagnósticos, eu estou pensando em TB, hemograma, prova tuberculínica ou IGRA, se tiver de 2 a 10 anos, radiografia e biópsia. Biópsia com cultura é o ideal. O possível é o que você pode fazer. Ok? Essa criança, por acaso, a gente fez, ela tinha necrose caseosa na biópsia, ela foi lá para o Antônio Pedro e ela teve cultura com micobactério. Mas se eu não tivesse, eu poderia fazer o tratamento presuntivo para tuberculose, o esquema HIP por 6 meses. Oi? Itraconazol, se fosse, para você não fazer uma prova terapêutica tão longa, se a criança está bem, você pode fazer a sorologia para paracoco e para histoplasmose. Isso, então, isso é importante para você ver o que é comum, o que é raro é raro. Isso, ó. Presta atenção, pessoal. Tuberculose pulmonar. Lá nos critérios clínicos, no critério do score clínico, tem lá pneumonia que não melhora. Tuberculose ganglionar não tem score, mas o que a gente vê? Linfadenite que não melhora. Então, essa criança, ela foi completamente, corretamente conduzida. Mas eu não vou tratar com o esquema HIP todo mundo. Então, por isso que o colega da emergência manda para vocês virem daqui a 2 semanas. Às vezes demora até 3 meses para regredir. Mas fistulizou, pensa em fungo ou TB. Okay? Esse outro está na emergência, adolescente, 14 anos de idade, atendido com 2 dias de evolução de febre alta, 39,8, odinofagia, tumefação, pescoço de touro, né? Cervical bilateral. Liberado em uso de amoxicilina, retornou com exantema maculopapular difuso. Diagnóstico etiológico e conduta. Isso aí. Se eu tenho dúvida, lá quando ele chegou a primeira vez, o que eu poderia fazer? Um hemograma. A mononucleose, como é que é o hemograma? Leucocitose com linfocitose mais do que 10% de linfócito atípico. Eu não faço hemograma de rotina para amigdalite, mas aqui, se eu tivesse dúvida, ele poderia me ajudar. O que aconteceu com essa criança? O exantema do Epstein-Barr, o gatilho dele é amoxicilina. Então, essa criança, na verdade, não era alergia à amoxicilina. Na verdade, foi o quê? Foi o gatilho, o exantema causado pelo próprio Epstein-Barr. Ok? Essa aqui é uma questão de prova aqui da USP. É um menino de 4 anos de idade, quadro de febre diária até 39 graus, iniciado há 1 semana. No 2º dia de febre, a mãe notou redução da aceitação alimentar, levou lá no pronto-socorro. Na ocasião, amigdalite, 4 anos, amigdalite, penicilina, bezatina. Desde então, não houve melhora dos sintomas. Há 2 dias, a criança evoluiu com hiperemia conjuntival, sem prurido ou secreção ocular. Hoje, pela manhã, foi levada de novo. Você atende lá no pronto-socorro. No exame clínico, ela tem regular estado geral, hipocorada, febril, hiperemia conjuntival bilateral, não purulenta, e tem a enantema, né? O que é o enantema? É o exantema com acometimento da mucosa. Fissura labial, linfadenomegalia. Os exames clínicos dele, normal. O que eu vou pensar nessa criança? Kawasaki. Por que eu vou pensar em Kawasaki? Kawasaki, ele tem 4 dos 5 sintomas. Como é que eu faço Kawasaki? Febre que não melhorou com antibiótico. Vem de cima para baixo. Exantema não bolhoso, conjuntivite não purulenta, linfonodo
alteração de cavidade oral e alteração de extremidade. Extremidade pode ser hiperemia, edema ou descamação. A descamação do Kawasaki acontece mais tardiamente. Lembra daquela criança da escarlatina? É tudo muito parecido. Então, o que vai mudar aqui? História clínica. Então, nesse caso, olha aqui, o que o Kawasaki dá? O Kawasaki, ele dá, olha aqui, ele dá leucocitose e ele dá trombocitose, plaqueta alta. Então, essa criança, eu não estou pensando em estrepto. Se eu estou pensando em Kawasaki, o ecocardiograma é que vai ajudar a gente. Ok? Aqui, ó, esse é um pré-escolar de 2 anos e 3 meses, é uma menina, febre alta, aqui, ó. Lembra outra história de Kawasaki. Sem melhora, com amoxicilina. E aí, o que eu vou pensar? Olha aqui, essa criança não tinha descamação, ele tinha edema. A gente pegou uma criança, aí, ó, leucocitose com neutrofilia, e Kawasaki eu não vou tratar com amoxicilina, eu vou tratar com imunoglobulina. Teve uma criança na enfermaria de pediatria, lá no Antônio Pedro, 10 meses, ela chegou com edema, ela tinha vindo de um hospital de excelente padrão, hospital particular, e a mãe falou, doutor, minha filha está com a mão inchada, isso é soro. Doutora, não é soro, a minha filha está vindo de casa. Ela deu uma dica, era edema do Kawasaki. Então, extremidade é hiperemia, edema e descamação. Ok? Então, não pense em amigdalite bacteriana. Qual é a dica? O exantema não bolhoso. Conjuntivite não purulenta. Qual é o diagnóstico mais recente que a gente tem desde 2014, que parece muito com o Kawasaki, mas o exantema é bolhoso? Chikungunya. Chikungunya, lembra aquele tanto de bolha? Chikungunya. Kawasaki, gente, é uma vasculite sistêmica, então dá muita irritabilidade na criança. Chikungunya dá muita irritabilidade na criança. Mas o exantema fez bolha, você não pensa mais em Kawasaki. Então, Kawasaki, exantema não bolhoso e conjuntivite não purulenta. Ok? Acho que acabou. Qual é a propedêutica básica da infecção urinária? Chegou para você, vocês fizeram o diagnóstico, qual é o exame básico que eu tenho que fazer para toda criança com infecção urinária? Primeiro eu vou confirmar com a urinocultura. Qual é o exame que vocês já falaram? Radiologia. O EAS eu vou fazer, urinocultura e ultrassom abdominal de vias urinárias. Pelo menos isso eu vou fazer. Não é emergência, mas uma criança que teve alta com infecção urinária comprovada, a gente precisa fazer pelo menos a ultra. Qual é a melhor coleta de urina para confirmação? De uma criança que não tem controle do esfíncter urinário. É igual a catéter. Às vezes eu pego no ambulatório, eu faço um bilhetinho para emergência, a mãe vai lá, coleta no catéter. Por quê? O saquinho coletor, ele dá muito falso positivo. A mesma E. coli da infecção urinária é a da diarreia. Isso. Não, a produção suprapúbica, ela tem o mesmo rendimento da coleta por cateter, a mesma sensibilidade, mas ela é muito mais invasiva. O saquinho coletor ou jato médio, eu preciso de 100 mil colônias para diagnosticar. O saquinho coletor, o catéter, 10 mil. Expulsão suprapúbica, uma bactéria é suficiente. Mas ela é muito invasiva. Então, se ela tem o mesmo rendimento que o catéter é passar ali, é o que a Academia Americana de Pediatria recomenda. Catéter naquele que não tem controle. Não, hoje já é, hoje para todo mundo é a primeira. É a primeira. Não, tudo, menino ou menina. E às vezes o menino é aquele que está com jato frato na urina, a gente faz até uretocistografia miccional para ver válvula de uretra posterior. Mas minimamente a radiologia para todo mundo. Então, esse slide tem 3 coisas muito importantes. Eu preciso fazer o diagnóstico de verdade, correto? Eu preciso fazer pelo menos uma radiologia. Eu preciso coletar quem não tem controle de esfíncter por catéter. E, por último, não faço profilaxia de todo mundo, apenas naqueles que têm refluxo vésico-uretral grau grave, 4 ou mais, e malformações graves. Eu tenho lembrar, gente, enurese secundária. O que é isso? A criança tinha um controle de esfíncter, começou a fazer xixi na calça.
começou a ter enurese secundária, pensar em duas coisas, diabetes ou infecção urinária. Peguei uma criança agora, o pai paraibano, a criança, 6 aninhos, o pai batia nele todo dia de manhã, porque falava que homem não fazia xixi na cama. Aí botava a criança de roupinha branca, todo dia a criança apanhava. Quando ela chegou, gente, ela tinha um refluxo muito importante. Então, a história dela era enurese. E aí, o pai, assim, ela apanhava 7 dias por semana. E a mãe já desesperada, e aí levaram. O que foi a história que fez a gente pensar em infecção urinária? Enurese secundária. O que é secundária? O primário é mielomeningocele, ele nunca teve, mas a secundária, faça uma glicemia e um EAS do seu paciente. Ok? Não pedaço. Boas festas, né? A gente está em novembro ainda, mas... Essa frase é ótima. Eu gosto muito da... A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Do doutor Adib já tem. Isso aí. Muito obrigada. Dizem que o melhor do Rio de Niterói é a vista do Rio, mas não é não. A gente tem muita dúvidas. Queria agradecer a professora, a doutora Claudete, infectologista, do Antônio Pedro. Uma excelente aula, todos nós aprendemos bastante. E só para que eu e Moura, não sei se Moura também frequenta, deve frequentar hospitais privados nessa cidade. Não muito, né? Então você tem mais sorte. Então, eu e o doutor Moura frequentamos. O índice de cefaleia e sinusite nas emergências dos hospitais privados é imenso. Então, todo mundo com dor de cabeça sai com antibiótico, com diagnóstico de sinusite. Isso aí é clássico. Faz uma tomografia que tem um espessamento do seio e toma de antibiótico. E outro são as pessoas com infecções assintomáticas urinárias. Especialmente idosos, né, Mauro? Velhinho que chega na emergência do hospital, ele já saiu com antibiótico, porque a flora, né, Claudete? Imensa, e aí o cara sapeca antibiótico para todo mundo. Então, é isso que a Claudete está falando. Eu acho que a quantidade de gente que dá antibiótico desnecessário é muito grande. Então, todo mundo, amoxicilina, Zinat, Inatol, gente, mas que sinusite é essa? Outro dia eu vi uma moça que foi internada, tem enxaqueca há muitos anos, e ela é interna porque está morrendo de dor de cabeça e vomitando, fizeram uma tomografia. Ela foi para o CTI com diagnóstico de mastoidite. Aí começou a tomar antibiótico na veia para mastoidite. 2 dias depois, o otorrino foi lá, olhou o exame e falou, não tem mastoidite nenhuma. Alta para doente. Então, quer dizer, é um excesso de antibiótico, de infecção. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado. A outra coisa que a Claudete falou com muita propriedade é a história clínica, aquilo que eu falei, ela falou no início. E outra coisa, a gente não vê muito o médico pedir o doente para voltar 48 horas depois, Claudete. É bom você falar, Entendeu? porque é o seguinte, duas coisas sobre isso, desse seu comentário. Primeiro, sinusite. Na minha residência, há 30 anos atrás, o que a gente fazia? Frontonaso, mentonaso, a gente fazia raio-x de seios da face, espessamento de 3 milímetros, isso acabou. Exatamente. Diagnóstico clínico, porque alergia pode dar espessura maior e infecção com pus com a espessura menor. Então, isso é importante a gente lembrar. E, assim, quando a gente fala de pneumonia, eu coloquei ali de 3 meses acima e tudo, você só está autorizado, isso, o consenso da OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, você só está autorizado a fazer um tratamento ambulatorial de pneumonia se em 48 horas você pode reavaliar esse paciente. Às vezes acontece, a criança, eu falei aqui de amoxicilina, às vezes acontece que ela está com estado geral bom, mas está com muito vômito. Às vezes você faz a penicilina procaína, despacilina por 2 dias, e ela volta para você reavaliar. E aí ela volta das duas uma. Ou ela piorou, vai fazer venoso, ou ela melhorou, vai fazer via oral. Então, eu só estou autorizado a fazer o tratamento ambulatorial se
ela voltar para reavaliação em 2 dias. Quando eu dava plantão em emergência, o último item da minha receita era, às vezes quando eu fazia hospital particular, era assim, uso oral, dar bastante líquido, quando não tinha nada para fazer para a criança, que a mãe não vai sair sem receita, ela não vai sair. 2, então dar muito líquido, 2 de pirona, dar uma coisa, e 3, importante, retornar com a criança em caso de piora do quadro. Isso é que eu acho, isso que eu acho que é importante. Porque o que acontece? Mamãe, aqui funciona 24 horas por dia. Então, por que significa isso? E você tem que fazer isso. E aquela criança, ainda mais o exantema súbito, lembra? Febrão, febrão, febrão. E se você não tiver um relacionamento bom com essa mãe, aí você não fala, mamãe, agora eu não estou enxergando, mas em casa você vai escrever e esse é o seu dado contra você. Eu trabalhava em Minas, pré-vacina de hemófilos, pneumo e meningo, eu ia muito assim, uma vez a cada 3 meses, na delegacia de erro médico. Por quê? Morria muita criança com meningococcemia. E aí, lá no plantão, na Infecto, eu não deixava o residente sozinho. Então, o residente, eu fazia os relatórios. Então, e o residente é passageiro e a gente ficava ali fixo. Então, aquela criança morria e a família quer entender. A criança foi para a escola, meningococcemia, e morreu em 12 horas. Então, muitas vezes a família vai o quê? Ela quer alguém para culpabilizar. E eu tinha vários colegas que eles tinham dificuldade para se defender. Por quê? Só escrevia assim, toda ficha, IVAS. Ele sabia que não era meningite, mas ele não tem comprovação. Então, resumindo, anota, mesmo dado negativo, vocês que são novos, que estão fazendo, a criança está com febre, sem foco, você escreve fontanela anterior, se for menor que 18 meses, fontanela anterior plana e normotensa, sem sinais de irritação meningia, ponto. Aí, ok, retornar em caso de piora. Isso, gente, é a sua palavra e sua documentação. Isso é para a vida, não tem nada a ver com antibiótico, para todos os... Então, coloque essa linha. 30 segundos você escreve isso, retornar com a criança ou com o paciente em caso de piora. Porque é que você está resguardado e está orientando essa mãe. É isso que ela está falando, que eu acho que é importante. A gente não tem muito isso, de mandar pedir para retornar com aquela criança ou com aquele adulto. Às vezes você viu um paciente e ficou em dúvida, ou deu um remédio, pede para retornar. Mas aí, sabe o que acontece? Tem uma agenda. Aí tem 10 doentes na agenda, como é que você vai pedir para... Mas olha só, a pessoa voltou 48 horas depois com um quadro clínico completamente diferente que você viu. Então, algumas coisas, você toma uma decisão que 48 horas depois a tua decisão pode mudar. Dizia o melhor neurologista de Nova York, Dr. Raymond Adams, o segundo exame neurológico é sempre melhor do que o primeiro. É verdade. Às vezes você está com uma criança, né, amor? Entrou, escolheu uma história, você escutou, pô, será que vou dar, não vou dar? Você fala para a mãe assim, volta aqui 48 horas depois. Você vai ver que você vai examinar melhor. Não é? Porque às vezes o segundo é melhor do que o primeiro. Então, eu acho que tem que pedir, mesmo que demore um pouquinho mais, 10 minutos. Você vai gastar mais 10 minutos para aquela pessoa que você mandou ir para casa. Você ficou em dúvida se você dava antibiótico, se você internava, se não fazia. Aí a segunda vez você já tem uma evolução. É lógico, ter uma criança grave não dá para esperar 48 horas. Mas em crianças ou adultos que você pode esperar, eu acho que vale a pena você pedir para voltar, para você reavaliar o paciente. Aquele paciente que você viu, ele pode mudar completamente 48 horas depois, 24, 72. Porque às vezes o doente vai em você e ele tranquiliza achando que não tem mais nada. Não, depende, depende. Ela viu que alguém fez um diagnóstico de amidalite, tratou, e lá na frente era Kawasaki. Não era amidalite, o médico errou? Não. Aquilo evoluiu. Por isso que existe uma coisa chamada evolução. Evolução é evolução. Isso não é negligência. É porque ele se apresentou de uma maneira e evoluiu de outra maneira. Ok? Agradeço a doutora Claudete e parabenizo mais uma vez. Semana que vem temos doutora Claudete. Temos doutora Claudete de novo. Um abraço para todo mundo.